glorificando. Aleluia. Agora o momento da palavra. E é uma honra para mim poder compartilhar nesse dia a palavra com vocês. Eu queria fazer uma oração antes de começar a compartilhar. Pai, eis-nos aqui mais uma vez diante da Tua presença. Nós iremos falar da Tua palavra. Pai, traz sobre nós espírito de revelação e sabedoria no pleno conhecimento de Cristo Jesus, para que os nossos olhos espirituais sejam abertos e para que nós possamos entender qual é a esperança do nosso chamamento em Ti. A Tua palavra diz que o Teu Espírito ele nos ensinaria a respeito de todas as coisas. Então, Espírito Santo, vem nos ensinar, vem ministrar ao nosso coração. Toda honra, toda glória, toda exaltação, todo louvor Te pertencem e para Ti são todas as coisas. Faz em nós aquilo que só o Senhor pode fazer. Sabemos que uma vez que nós nos encontramos com a Tua palavra, a nossa vida nunca mais é a mesma. Nós Te agradecemos desde já, Jesus, e Te louvamos. Amém. Glória a Deus. Queria compartilhar com você uma palavra que está no meu coração. Prometo ser breve. Estou um pouco nervoso, mas vai dar certo. Vai dar certo. A palavra que eu quero compartilhar com você está ali no livro de Números, no capítulo 13, a partir do versículo 26 até o versículo 31. E ela diz assim: Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Eu quero compartilhar com você essa palavra, e o tema que foi dado é calando as vozes contrárias. O povo de Israel, ele foi tirado do Egito, a gente sabe a história. Moisés libertou o povo do Egito e começa uma peregrinação na qual Deus tinha prometido para eles que moveria eles de uma terra para uma terra que tinha sido prometida, onde havia fartura, onde manava leite e mel. E aquele povo começa uma peregrinação pelo deserto, e quando eles chegam próximos dessa terra, há uma ordem de Deus fazendo com que fossem enviados à terra 12 espias, para que durante 40 dias eles pudessem observar a terra e ver o que havia naquela terra, ver se o povo era forte, se o povo era fraco, como eram os frutos da terra, se haviam fortalezas, se não haviam fortalezas. E 12 espias foram enviados àquela terra para poder observar a terra que Deus tinha prometido para o povo de Israel. Todas as vezes que Deus nos faz uma promessa, Ele começa a fazer a promessa pelo fim dela, nos dando uma espécie de spoiler acerca daquilo que nos aguarda no final da nossa jornada. Mas Ele não mostra o que vai acontecer durante o caminho. Ele não mostra o processo. Todas as vezes que Deus te faz uma promessa, Ele está te dando um relance do futuro. Da mesma forma, Deus fez com que espias fossem enviados para que eles tivessem um relance acerca do futuro que os aguardavam numa terra nova. Eu preciso entender a dinâmica pela qual Deus trabalha no Antigo Testamento e no Novo Testamento.
No Antigo Testamento, Deus te dá uma palavra e Ele sinaliza acerca da palavra para que fé seja gerada no seu coração. Por isso aquele povo precisava se movimentar até aquela terra para que eles tivessem um sinal de que Deus tinha de fato falado para eles e era verdade, que a terra era boa, para que depois o povo cresce. Mas quando Jesus vem, o Espírito Santo passa a fazer morada em nós, existe uma nova realidade sendo estabelecida, porque agora para nós acessarmos um lugar através da fé, primeiro Deus fala, nós obedecemos e depois nós vemos os sinais de Deus. Essa é a nossa nova realidade. Mas nós estamos falando do Antigo Testamento, e no Antigo Testamento aquele povo precisava entrar na terra, para que eles entendessem que a terra que Deus de fato tinha dado para eles, era uma terra boa, e era uma terra maravilhosa, que eles poderiam de fato ali viver e prosperar, segundo a palavra de Deus. Então Deus dá um relance do futuro, porque para que fé seja gerada no coração deles, Deus está mostrando o futuro para eles, Deus está fazendo com que eles avancem para esse lugar, e que eles possam ver. E a Bíblia diz que durante 40 dias eles passaram ali, e quando eles voltam para poder dar o relatório para Moisés e Arão, primeiro eles começam com uma notícia maravilhosa: a terra é excelente. A terra é maravilhosa. Lá na terra, pra você ter noção, a gente teve que carregar o cacho de uva em 2 pessoas, porque era tão grande que a gente não conseguia carregar. Todas as vezes que Deus nos fala a respeito de alguma coisa, quando nós olhamos para a nossa situação atual, nós ficamos maravilhados, porque tudo aquilo que Deus promete é muito grande perto da realidade na qual nós estamos estabelecidos. De repente a circunstância na qual você vive hoje é muito distante da realidade, da promessa de Deus ao seu respeito. Mas entenda, quando Deus fala, mesmo que você ainda não veja, já é real para Deus aquilo que foi declarado. Deus falou que ia levar eles para uma terra boa, que manava leite e mel. A terra não existia? Não, a terra já existia, a terra já estava pronta. A terra já havia sido arada, a terra já havia sido preparada. Só que entre a terra e o povo havia uma muralha. E 10 daqueles espias que foram enviados não se atentam à promessa de Deus, mas se atentam à muralha que havia entre eles e a promessa. Eles falam: a terra é maravilhosa, mas olha, o povo é muito forte. Existem gigantes naquela terra. As muralhas são fortificadas e nós não vamos conseguir avançar. Só que eu amo quando a palavra diz que diante daqueles homens, 10 homens, gritando uma realidade contrária à palavra de Deus, Caleb se levanta e a Bíblia diz que ele faz calar a voz do povo, dizendo: vamos subir agora e vamos tomar a terra, porque certamente nós a conquistaremos. Caleb não estava falando isso baseado naquilo que ele poderia fazer com sua própria força, mas ele estava falando isso porque ele entendeu a palavra de Deus, que disse para eles que eles habitariam naquela terra e eles a conquistariam. Caleb não estava olhando para a atual situação dele e vendo: ah não, eu sou fraco, eu sou um pobre coitado e eu não vou chegar nesse lugar. Não, ele está dizendo: Deus nos deu uma palavra, vamos nos levantar, vamos calar toda a voz contrária e vamos avançar para a promessa que Deus nos deu. Quantas vezes nós temos um relance da promessa e ao invés de nós nos fortalecermos, nós esmorecemos dizendo: o desafio é muito grande e talvez eu não possa suportar esse desafio. Existem vozes que se levantam toda vez que Deus nos faz uma promessa para fazer com que a gente seja desanimado de avançar de acordo com a palavra de Deus. De repente você pode olhar para pessoas que estão vivendo a promessa de Deus e você está falando: não, mas essa pessoa ela não tem medo, olha só como ela foi, ela fez, ela vai e ela... Uma das vozes que nos paralisa de avançar para poder obter a promessa de Deus é a voz do medo. Quantas vezes nós tememos diante do desafio que nos foi proposto?
Porque muitas das vezes nós estamos confiando mais na força do nosso braço do que na palavra de Deus. A palavra de Deus é mais real do que a sua força. A palavra de Deus é mais poderosa do que a sua força. A palavra de Deus é mais poderosa do que aquilo que você pode fazer, do que aquilo que você pode tentar. Só que nós estamos olhando para aquilo que está nos cercando e estamos falando: ah, não, eu não consigo, eu não posso. Talvez eu não fale tão bem. Talvez eu não cante tão bem. Talvez um GC na minha casa eu não estou preparado para isso. Talvez eu ainda não estou preparado para viver aquilo que Deus tem para mim. Quando você diz esse tipo de palavra, você está dizendo que Deus está errado quando te escolheu ou te prometeu algo. Você está dizendo: Deus, você não sabe o que você falou. Olha para mim. Olha para mim, eu sou pequeno, eu não sei falar. Gideão diria: eu sou o menor, a minha casa é a menor da tribo e eu sou o menor da minha casa. Porque uma das vozes que nós precisamos nos levantar para calar é a voz do medo, a voz que nos paralisa de avançar na palavra de Deus e viver tudo aquilo que Ele tem para nós. A Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Deus é amor. Em Deus não há medo. Se você está firmado no Senhor, entenda, você não precisa ter medo. Aquele que te deu a palavra é aquele que garante a palavra. Aquele que te deu a palavra é aquele que dá provisão para que a palavra se cumpra. Você não foi abandonado para viver uma palavra. Quando Deus te deu uma palavra, Ele te deu uma palavra porque Ele estaria com você para viver a palavra com você. Quando Deus dá uma ordem aos discípulos dizendo: portanto, ide, fazeis discípulos por todas as nações, batiza, cura, expulsa demônios. A Bíblia continua dizendo que o Espírito Santo era com eles. Deus não os havia abandonado, mas tinha dado uma ordem e ido com eles no meio do caminho. Eu e você precisamos entender que todas as vezes que Deus nos propõe algo, Ele não está nos abandonando para viver sozinho o propósito dEle, mas Ele está dizendo: eu estou com você e você vai chegar nesse lugar. Você vai avançar, você vai crescer, você vai conquistar. Essa terra vai ser sua. Então eu preciso calar a voz do medo, mas eu também preciso calar a voz das pessoas que tentam me paralisar. Sabe por quê? Porque tem gente que está olhando para a sua promessa e às vezes invejando, e às vezes lembra do seu passado e ela fala assim: fulano, eu conheço fulano. Juninho, não, Juninho. Você não lembra do Juninho, não? Juninho, como é que Juninho vai fazer isso? Eu, hein? Não lembro. Você precisa se atentar à voz de Deus. Deus te deu uma promessa, Deus te deu uma palavra. Não importa se alguém está falando alguma coisa contrária. Aquilo que o outro está falando é problema do outro. Continua caminhando segundo a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que importa para nós. Você precisa calar a voz da dúvida. Você não pode ter dúvida de que Deus te deu a palavra. Tem gente que se acha tanto que acha que às vezes o que Deus te falou veio da sua mentalidade fértil. Você pode ser muito bom, mas você não é fértil tanto assim não, querido. Você não é tão criativo assim. Existem palavras que Deus liberou sobre o seu coração e que você está: será que é de Deus? Eu estou com medo. Não, você não é tão criativo assim. Entenda, Deus colocou uma palavra no seu coração, foi Deus, você não tem essa capacidade toda. Existem coisas que estão pulsando no nosso coração que não é sobre nós, não é sobre a nossa capacidade de construir um raciocínio lógico e falar: não, eu vou viver isso porque eu decidi que eu sou muito apto, muito capaz. Se você pensou isso, não é de Deus. Porque todas as vezes que Deus dá uma palavra, a primeira coisa que você vai sentir é uma sensação de que eu não presto para isso. Mas você precisa vencer essa voz. Você precisa vencer a voz da sua carne dizendo que você não vai conseguir, que você não é capaz. Você precisa vencer a voz de uma experiência que de repente você já viveu. Mas eu já tentei uma vez. Eu já fiz uma vez e não deu certo. Nossa, eu fui lá 7 semanas. Fiz lá os 7 pactos e nada aconteceu. Eu já sei que isso não funciona. Você precisa vencer a experiência que você viveu. Porque Deus acredita em você. E Deus quer estabelecer um relacionamento que não está ligado à sua capacidade de desistência, mas à sua capacidade de perseverar diante do não. Porque eu preciso entender qual é o tempo estabelecido por Deus para que eu viva a promessa. De repente não foi no primeiro
ciclo de 7 pactos, mas a gente ouviu aqui um testemunho de uma pessoa que fez 7 pactos e nada aconteceu. Ela estava desanimando, mas ela falou: eu vou perseverar e eu vou começar mais um. E ela começou mais um pacto e Deus respondeu. Deus não quer que você esteja preso àquilo que deu errado. Deus quer que você esteja preso à palavra dele, dizendo: vai acontecer, mesmo que você não veja. Existe uma muralha que te impede de avistar a terra, mas Deus está dizendo: eu estou aqui de dentro e eu posso te dizer, você vai chegar, você vai avançar, você vai conquistar, essa terra vai ser sua. Aquele povo estava olhando para eles e estava falando: eu sou fraco, eu não consigo, eu não posso avançar. Quando a gente lê o versículo, é muito engraçado, porque Satanás, ele utiliza de alguns artifícios para nos desestruturar. Lá no verso 31 diz assim: nós não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E esse mesmo pensamento é um pensamento que foi colocado na mente do povo enquanto eles eram escravos no Egito. A Bíblia diz lá em Êxodo, no capítulo 1, dos versículos 7 ao 9, esse versículo não está aí, Camila, mas eu vou ler assim mesmo. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferavam, multiplicaram-se e se tornaram extremamente numerosos. Tanto que a terra se encheu deles. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Ele disse ao seu povo: vejam, o povo israelita agora é mais numeroso e mais forte que nós. O povo está dizendo: nós não conseguimos, nós somos fracos. Queridos, a nação do Egito, uma das maiores nações da época, tipo o povo mais forte da época, está olhando para o povo de Israel e está falando: eles são mais fortes do que nós. Mas o povo está olhando para eles e está falando: nós somos fracos e nós não conseguimos avançar. Porque Satanás coloca uma mentalidade de escravidão em nós, para fazer com que a gente não avance para o propósito de Deus. Deus quer tirar de nós essa mentalidade. Deus quer calar em nós essa voz que diz que nós não podemos avançar, porque nós precisamos dar ouvido para a voz de Deus. Às vezes tem alguém até do lado de fora falando: nossa, olha como essa pessoa é de Deus, como essa pessoa é abençoada. Você está dizendo: eu não. Eu não posso, eu não consigo, eu não faço. Você precisa entender que o Espírito Santo, ele é com você. E se ele é com você, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Nós precisamos nos levantar e fazer como Caleb, calar a voz contrária à palavra de Deus. Os israelitas foram contaminados pelas más notícias de alguns espias, e por isso eles deixaram de acessar a promessa. Todas as vezes que nós nos deixamos contaminar por palavras contrárias àquelas que Deus nos disse, nós deixamos de acessar a promessa que Deus tem para nós. A Bíblia diz que só Caleb e Josué, daquela geração, entraram na terra prometida, porque o povo se deixou contaminar. Lá em Deuteronômio 20, se eu não me engano, capítulo 20, versículo 8, quando Deus está estabelecendo as leis da guerra, ele diz assim: por fim, os oficiais acrescentarão: alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para casa, a fim de que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Todas as vezes que você se sente com medo e você deixa o medo te paralisar, isso é um problema, porque você começa a contaminar as pessoas que estão ao seu redor. No momento em que nós vivemos, não há espaço para medo, não há espaço para desconfiança. Eu preciso me apegar à promessa de Deus e entender que quando eu estou em Deus, não existe espaço para o medo. Como eu disse antes, o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Deus quer nos levar para um lugar em que nós vamos chegar aqui, vamos fazer pactos, mas nós vamos ter fé de que nós vamos alcançar aquilo que Ele está colocando no nosso coração. Porque às vezes Deus está colocando algo no seu coração para que você se mova nessa direção e você viva essa experiência de uma busca por 7 semanas para obter algo de Deus.
E às vezes você desanima. Não, Deus quer te animar nessa noite e dizer: continue crendo na promessa que eu te fiz, continue crendo na palavra que eu liberei sobre a sua vida. Pode ser que não seja no primeiro ciclo de 7 pactos, pode ser que não seja no segundo, mas no momento determinado tudo já está preparado e será liberado. A Bíblia diz que o povo não alcançou a terra prometida de uma forma natural. Os 10 espias que tinham más notícias, eles estavam apegados àquilo que eles poderiam fazer, àquilo que eles poderiam praticar. Mas a Bíblia diz que as muralhas de Jericó foram derrubadas pela obediência do povo a rodear as muralhas e a gritar no final. De repente você está aí no seu 5º pacto, 6º pacto, e você ainda não viu nada. Continua obedecendo a Deus. Continua obedecendo a palavra de Deus. Não é pela sua força, não é o que você pode fazer. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida vai acontecer de forma sobrenatural. A muralha que se opôs hoje e que hoje parece intransponível, ela não vai cair pela sua força, ela vai cair pela força de Deus. Deus vai fazer com que de uma forma sobrenatural, de uma forma que você não entenda. Quando você olhar e ver a muralha caída, você não vai falar: eu fiz, eu pude, eu derrubei. Você vai falar: Deus fez, eu não entendi, eu só gritei, eu só obedeci, eu só rodeei. E há um segredo, porque a Bíblia diz que eles rodearam as muralhas em silêncio. Olha, em silêncio. Durante 6 dias, todas as vozes contrárias foram caladas. Durante 6 dias, eles rodearam em silêncio, obedecendo a palavra que Deus tinha dado. Durante 6 dias, eles creram sem duvidar. E não falaram, não murmuraram, não disseram nada contrário. Foram 6 dias de silêncio, talvez doído internamente, mas no 7º dia Deus fez o milagre acontecer. Não reclame, não abre a sua boca para dizer uma palavra contrária. Não dê voz àquilo que é contrário à palavra de Deus. Fique em silêncio, crendo que no momento certo Deus vai estabelecer. O que Deus vai fazer na sua vida não é normal, é sobrenatural. A muralha que Deus vai derrubar na sua vida não vai ser por meios naturais, vai ser de modo sobrenatural. Você não vai entender, você não vai precisar fazer força. O próprio Deus vai enviar anjos para derrubar as muralhas. Imagina como o povo ficou confuso. Imagina, o povo rodeando as muralhas. E o que esse povo está fazendo rodeando essa muralha? Povo doido. Alguém vai olhar para você e vai falar: nossa, que doido, né? Toda quinta-feira ele está indo lá. Eles não entendem, mas eles vão ver o resultado da sua obediência. Eles vão ver o resultado da sua busca. E o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Para completar, lá em Números 14:30, já estou terminando, a Bíblia diz assim: nenhum de vocês entrará na terra que com a mão levantada jurei dar-lhes para sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Só alcança a promessa quem está disposto a calar toda voz que se opõe à promessa. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, vai dizer assim: as armas da nossa milícia não são carnais. Elas não são deste mundo, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo todo argumento e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu queria te convidar a se colocar de pé. E eu quero declarar que hoje toda voz contrária que tentou te paralisar, que tentou fazer com que você não chegasse no lugar que Deus determinou para você, será calada em nome de Jesus. A partir de hoje você vai começar a dar ouvido à voz de Deus dizendo: você vai chegar, você vai viver, você vai alcançar, você vai possuir. A terra já está preparada e você vai acessar esse lugar que eu já determinei sobre a sua vida. Nenhuma palavra que foi liberada vai ficar sem ser cumprida, mas vai fazer com que o propósito seja alcançado. Pai, nós estamos aqui nessa noite, nós te louvamos pela tua palavra. Nós sabemos que nenhuma arma forjada contra nós vai prevalecer.
Se o inimigo veio por um caminho, por 7 caminhos ele vai ter que fugir. E nesse momento nós calamos toda voz contrária à palavra do Senhor, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Cristo, todo argumento que tenta nos tirar da direção da promessa. Nós damos uma ordem: seja calada toda voz contrária, e nós avançaremos, nós alcançaremos, nós viveremos toda a promessa de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias. Aleluia, aleluia, vamos continuar a louvar, continue a adorar o nome de Jesus, aquele que é nome sobre todo nome. A presença dele está palpável nesse ambiente, a presença dele está tocável. Aproveite e clame ao Espírito Santo. Aproveite e clame a presença do Pai essa noite. Estamos aqui para fazer o Pacto 1. Mas não deixe de adorar, não deixe de clamar, não deixe de sentir a presença, não deixe de buscar, não deixe de se prostrar e santificar a sua vida aos pés daquele único, digno de toda a honra e toda a glória, que se chama Jesus Cristo. Aleluia. Pacto 1, Salmo 71:1. Por favor. Em ti, Senhor, busquei refúgio, nunca permitas que eu seja humilhado. A palavra que Jesus quer entregar para vocês essa noite é o seguinte: Jesus é o nosso refúgio. Jesus é o nosso refúgio, assim como o Henrique falou, o medo não vai nos parar. Sabe por quê? Porque Jesus é o nosso refúgio. Ele é aquela pessoa que ele está do outro lado da muralha, esperando, falando: vem, filho, vem, que o que eu te prometi está aqui, ó. Vem, que o que é seu está aqui, ó. Você está sendo trabalhado no processo, você está sendo edificado no processo, porque na hora que você pisar no que é seu, ei, ora cantarachúria baracandabarei bababá, comece a clamar, comece a adorar o nome do Espírito Santo. Você que quer começar, eu tenho 2 recados. Para você que quer fazer o pacto pela primeira vez, Deus tem algo poderoso para a sua vida, porque você vai dar um passo de fé. Você vai acessar essa semana um ambiente que só você e Deus vai viver algo poderoso. Não queira colocar Deus na sua agenda. Faça a sua agenda através de Jesus, porque todas as coisas que você viver, todas as coisas que você fizer através do Pai, você só vai santificar, você só vai glorificar o nome dele, porque todo mundo vai ver a diferença. Agora o segundo convite é para você que fez os 7 pactos e está falando o que o Henrique falou assim: Deus não está me vendo, Deus está te vendo. Deus é um Deus de novidades. Deus é um Deus de novidades. Ele vive fazendo coisa nova na sua vida e você nem percebe, você nem nota, mas Ele é um Deus de novidade. Então a partir de hoje Ele tem algo. Pense em algo poderoso e leve essa mensagem para vocês assim, ó: a edificação da nossa fé constrói perseverança. Persevere, porque a hora que você chegar do outro lado do muro, a perseverança valeu a pena. Então vem pra cá, você que quer começar o Pacto 1. Nós queremos orar com você, mas venha com fé, venha com algo novo, venha buscar o novo de Jesus para sua vida, porque Ele vai fazer. Ele não é um Deus que Ele não faz, Ele faz. Ele quer honrar a sua vida, mas Ele quer edificar o nome dEle através da sua vida. Amém? Senhor Jesus, nós estamos aqui como seus filhos, meu Pai. Nós estamos aqui como a sua igreja, Jesus. Faz mais uma vez, meu Pai. Nós entregamos tudo que o nosso coração tem, Jesus. Nós entregamos as nossas forças. O Senhor nos achou no deserto, Jesus. O Senhor nos achou no meio do nosso caos, mas o Senhor está organizando, o Senhor está fazendo, meu Pai. Cada coração, meu Pai, o Senhor conhece a intenção de cada um. Então visite o coração dos seus irmãos, enche com a presença do Teu Espírito Santo.
Faz mais uma vez na vida deles, Jesus, que eles possam entender que cada vez mais que eles são confrontados, cada vez mais que eles ouçam vozes ao contrário, pelo nome de Jesus, essas vozes não irão fazer efeito, porque a palavra do Senhor irá se cumprir na vida deles, porque eles derramarão, santificarão, clamarão. Mateus 6,6, acessarão intimidade. Relacionamento gera intimidade. Não é intimidade para você querer ser mais que alguém, mas é intimidade para quando o problema chegar, a intimidade com aquele que é o Rei dos Reis, Jeová Jireh, é aquele que vai fazer a gente viver, é aquele que vai fazer a gente vencer, é aquele que vai fazer todas as nossas coisas em seu nome, Jesus, serem santificadas e realizadas. É o que nós pedimos nesse dia de hoje, é o que nós adoramos o Senhor hoje e sempre, para a honra e glória do seu nome, Jesus. Amém e amém. Pode voltar ao seu lugar, mas continue a adorar, continue a santificar. Sinta esse ambiente. Surgiu um exército, surgiu pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Obrigado por assistir esse vídeo até o final, e eu oro que essa mensagem que você escutou agora fortifique no seu coração cada vez mais. Eu quero pedir algo para você se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir essa mensagem que você acabou de escutar, que isso vai levar essa mensagem para muita mais pessoas. Você também pode deixar os seus dízimos e as suas ofertas aqui no nosso canal, na nossa igreja. Que Deus abençoe você.